Oi pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade às nossas aulas. Lembrando que estarei deixando no Google Classroom a nossa prova. Serão exercícios que vocês deverão fazer e me encaminhar via e-mail até sexta-feira, a próxima sexta-feira. Independentemente da ocorrência da prova, eu já estou colocando os slides da próxima aula, no que diz respeito à questão das nulidades nos procedimentos, e também os slides referentes a essa aula. Eu agora vou dar uma pausa em relação aos procedimentos das leis extravagantes, porque na realidade não existe no nosso plano de curso ali a menção de quais leis extravagantes são necessárias ou quais seriam melhores a abordagem. Então, eu entendi por bem que vamos dando seguimento aos nossos trabalhos, à nossa disciplina, e vamos então trabalhar com aquilo que já está previamente definido, e sobrando tempo, então voltamos para alguns procedimentos de leis extravagantes. Acredito que me preocupa essa questão de dar vazão, conseguir chegar até o fim do nosso material, daquilo que a gente efetivamente precisa abordar. E hoje, então, nós vamos tratar a respeito das nulidades no procedimento, no processo penal. E, em primeiro lugar, nós vamos falar do que se trata uma nulidade. A gente vem falando, até agora, de procedimento. Nós já falamos dos procedimentos todos do Código de Processo Penal, e também da Lei dos Juizados Especiais Criminais, também da Lei da Violência Doméstica, também da Lei de Drogas. E agora nós vamos falar, então, o que provoca essas nulidades. Então, seguindo esse mesmo raciocínio que se vinha tendo até agora, nós podemos conceituar a nulidade processual como um defeito jurídico que torna o processo inválido ou destituído de valor de um ato ou até mesmo do processo inteiro, total ou parcialmente. Grosseiramente falando, poderíamos dizer que são defeitos, vícios que vão acontecendo no decorrer do processo penal, podendo, em tese, também aparecer dentro do inquérito policial, mas que nós já tratamos que aqueles que estão na fase extrajudicial, aqueles que porventura venham a ocorrer na fase extrajudicial, que seriam no inquérito policial, eles acabam se tornando válidos ou deixando de existir a mácula a partir do momento em que se inicia a ação penal, porque eles efetivamente não vão gerar um problema na ação penal, obviamente, se o erro não for repetido. Então, lembramos que a nulidade é um defeito. Ela pode ser relativa, ela pode ser absoluta, mas é um defeito. É algo que não foi observado e que contaminou o processo de uma forma que é necessário se refazer aquele ato ou até mesmo o processo inteiro em razão de um vício insanável. Nós sabemos, e falamos isso também em outras aulas, que o processo e os procedimentos, eles não podem ser combinados entre as partes. Eles têm uma maneira, uma forma pré-definida, e que existem solenidades dentro dos processos que a lei reserva formalidades. E essas formalidades devem ser respeitadas porque elas têm a finalidade de garantir a realização plena do devido processo legal. Então, são normas de direito público, são normas constitucionais que, se não forem observadas, vão ofender
ao devido processo legal, que é um princípio, e que vão gerar, e que vai gerar uma nulidade que se tornará insanável em razão do prejuízo que poderá advir tanto a defesa quanto a acusação. Observa-se que desde a Constituição Federal de 1988, desde a promulgação de 88, há alguns antagonismos entre as normas constitucionais, processuais constitucionais, e normas infraconstitucionais, aquelas que não estão dentro da Constituição, mas que têm um efeito, estão fora, mas que têm esse efeito de normatização. Há um descompasso, algumas vezes, entre esses dois momentos, entre essas normas, esses antagonismos, e o que leva também a um descompasso entre o sistema de nulidades do Código de Processo Penal. Por isso, embora o Código traga o rol das nulidades e as façam considerar relativas ou absolutas, algumas delas, pelo Código, são relativas, em confronto com a Constituição, se observa que deveriam ser absolutas. E, por ser assim, desta forma são reconhecidas. Então, num primeiro momento, vamos fixar que nós temos nulidades absolutas e nulidades relativas. Vamos lembrar que nulidade, para nós aqui, ela é sinônimo de vício, sinônimo de erro, sinônimo de algo que prejudica, algo que influencia no procedimento. Tem momentos em que esse vício ele é tão grande que acaba gerando a inexistência do ato. Por exemplo, uma sentença prolatada por quem não é juiz. Nós sabemos da necessidade da investidura do cargo através de um concurso público, de conhecimento, de extenso conhecimento e de títulos, e que leva, então, a possibilidade e permite que essa pessoa se invista de um órgão do Poder Judiciário, será um juiz de carreira, com todas as suas, com seus direitos e seus deveres, e ele, então, terá competência para proferir as decisões dos processos que estão sob a sua jurisdição. Aqueles processos, então, ele não terá nulidade se ele, então, prolatar a decisão dentro também dos ditames constitucionais e processuais. Agora, não há dúvida nenhuma que, vindo um juiz ou alguém que se diz ser juiz, mas não é, e profere uma decisão, é óbvio que essa decisão é inválida, porque foi proferida por alguém que não está investido do cargo de magistrado. Mesmo que isso não tenha gerado, mesmo que seja uma sentença perfeita, que não tenha gerado qualquer tipo de prejuízo. Mas aqui nós estamos falando de um vício que é muito maior do que um prejuízo, que é a situação, que é o fato da pessoa não estar investida no cargo. Por outro lado, há também o desatendimento da formalidade. E nós vimos que quantas formalidades nós estudamos no procedimento ordinário, no procedimento sumário, no procedimento sumaríssimo, no procedimento do tribunal do júri, que devem ser regularmente observadas, que devem ser observadas. Então, quando há o desatendimento dessas formalidades, havendo apenas uma mera irregularidade de ritual, ou seja, vamos supor que alguém junta memoriais, ao invés dos debates orais, conforme prevê a lei, não demonstrado prejuízo, ela pode ser sanada. Não necessariamente teria que se anular aquele ato para que outro fosse feito. Eu tenho dito nas aulas anteriores que
a lei permite, embora ela diga que os debates são orais, por exemplo, no procedimento sumário, cada parte terá um prazo de minutos para poder formalizar os seus argumentos, para poder indicar os seus argumentos e os motivos que levam à acusação e à defesa, mas são rituais que permitem, por exemplo, a pedido das partes, e desde que haja igualdade entre acusação e defesa, que sejam substituídos os debates orais por memoriais sem que haja qualquer tipo de nulidade e nenhum prejuízo que se possa aventar para nulificar aquele ato. Então vamos falar primeiro das diferenças entre nulidades absolutas e relativas. A nulidade absoluta, em relação ao seu fundamento, ela ocorre se a norma em apreço, considerada defeituosa, houver sido instituída para resguardar predominantemente o interesse público. Ou seja, aquelas normas em que nós temos que observar com muito rigor, porque ela está ali para resguardar um princípio, um interesse público. Desculpe. Vamos supor o que eu já falei agora, a questão do devido processo legal. É uma norma de interesse público em que há necessidade de que seja regularmente observada e necessariamente observada, sob pena de que gere um prejuízo absurdo e totalmente incompatível com o procedimento. Já a nulidade relativa, ela acontece quando a norma violada serve para o interesse das partes. Então, aquela situação, dada agora há pouco, aquele exemplo, em que você pode substituir umas alegações orais por memoriais, por alegações escritas, sem que isso contamine o feito. Bem, se houver, então, vamos assim definir, se houver a violação de um princípio constitucional, a nulidade será sempre absoluta. Ou até mesmo esse ato será considerado como inexistente. Vejam que, voltando novamente àquilo que nós já dissemos, o processo penal está resguardado pela legalidade, por princípios mais abrangentes, com embasamento constitucional, que em certos pontos até chegam a ser desnecessários. A ampla defesa, é óbvio que nós não podemos jamais deixar de resguardar esse entendimento, de resguardar esse princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório também. Então, são situações que nós precisamos ter um cuidado muito específico, porque geram o seu descuido ou o seu não cumprimento, geram uma nulidade absoluta. Quanto ao dano ou prejuízo, a nulidade absoluta tem o prejuízo presumido. Não há necessidade, como nós vamos ver na nulidade relativa, de que se mostre, de que se demonstre ao magistrado que ocorreu esse prejuízo. Aqui nós já temos, então, uma presunção de prejuízo. Por exemplo, não foi dado ao réu o direito de se defender. Não foi dado ao réu o direito de comprovar aqueles seus argumentos, aqueles fatos que ele alega serem verdadeiros. Nós estamos violando o princípio da ampla defesa e do contraditório, que são princípios constitucionais. Portanto, esse processo está viciado, ele está com um erro muito sério, uma nulidade absoluta, que não tem como ser consertado, a não ser indicando a existência da violação do princípio
e reiniciando todos os atos processuais. Então, é muito importante se observar que a nulidade absoluta, ela não pode ser consertada, ela não pode ser aproveitada, porque ela violou um princípio maior que é aquele previsto na Constituição Federal. Já em confronto a isso, a nulidade relativa, ela tem que ser demonstrada. O prejuízo não é presumido. O prejuízo, ele tem que ficar demonstrado nos autos para que, uma vez reconhecido, seja anulado aquele ato e ele seja refeito. Então, somente vai haver declaração de vício, somente vai haver declaração de que houve a nulidade se ficar efetivamente provado que houve uma violação, que houve um prejuízo específico a quem está arguindo. Hoje nós fizemos uma sessão do grupo de câmaras criminais, para aqueles que não têm muita informação a este respeito, nós temos os nossos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, principalmente na esfera criminal, que é o que nos interessa. Nós temos 5 câmaras de competência criminal. Essas câmaras, então, elas se reúnem uma vez por semana e se faz o julgamento das apelações, dos habeas corpus, enfim, dos recursos que nós vamos ainda estudar. Mas há o que se chama de grupo de câmaras. Ou seja, às vezes as câmaras, elas têm entendimentos que destoam. Alguns desembargadores entendem de uma forma e outras câmaras entendem de outra. E isso gera uma insegurança muito grande para o jurisdicionado. Ou seja, se minha apelação cair na Câmara X, ela será julgada dessa forma porque o entendimento predominante ali é desse jeito. Se cair na Câmara Y, já será uma outra decisão, porque ali o entendimento predominante é dessa forma. Como nós não podemos, então, gerar insegurança jurídica, a interpretação da norma, ela tem que ser de acordo, uniforme e se mostrar coerente dentro de todos os princípios do direito, é necessário que se reúna, então, uma vez por mês, todos os desembargadores que compõem as câmaras, e isso, então, eles ali irão avaliar, através de incidentes e repetitivos, se há divergências de julgamento, de entendimento. Eles vão ter competência para analisar as revisões criminais, que nós vamos estudar depois, e também os embargos de divergência, que é um outro tipo de recurso que é específico do julgamento do grupo de câmaras. Na verdade, se a gente considerar o nosso organograma, nós vamos colocarmos todos os embargadores do crime, que hoje são 20 aproximadamente, são 4 componentes em cada Câmara, como vinha sendo feito, nós teríamos então uma sessão criminal. Entretanto, como eram muitos participantes, os debates se alongavam demais, foram criados 2 grupos. Então, cada Câmara é representada por 2 membros em cada grupo. Isso gera um equilíbrio. O grupo será composto por 10 desembargadores e a Alice, então, terá essa competência específica que eu já disse. Cada grupo, então, com a sua competência, a mesma competência, mas com a sua composição diferente. E quando a necessidade se os grupos divergirem e houver necessidade, há o encontro, então, a reunião da sessão criminal. Eu expliquei tudo isso para dizer que hoje nós tivemos uma reunião do grupo e discutimos uma situação em que alguns entendiam que havia uma nulidade absoluta
e outros entendiam que havia uma nulidade relativa. Então vejam que é um assunto que gera discussões e interpretações das mais variadas. No caso prático, se tratava de uma intimação de defensor de um réu revel. E há quem defenda que, mesmo sendo revel, ele deveria ter sido intimado para a constituição de um novo defensor. Prevaleceu o entendimento que não houve a intimação pessoal, porque justamente não havia sido encontrado, acabou se mudando sem informar ao juízo, e por esse motivo, então, não teria como ser achado para se produzir esse ato. E diante disso, então, a nulidade que se entendeu foi a nulidade relativa, uma vez que havia necessidade de se comprovar o prejuízo do réu. Ele, embora não estivesse presente, fosse revel, mas ele houve um advogado que o representava na audiência. Esse advogado foi indicado pelo magistrado e ele fez a defesa dentro do que era possível daquele cidadão. Então, não comprovado o prejuízo, que não foi em momento nenhum trazido, nada que diga, olha, aqui não foi observado tal regra, ou pelo menos criou-se um prejuízo porque ele poderia comprovar tal fato e não fez, se considerou válido aquele ato e não se declarou nulidade absoluta, até porque a nulidade relativa não havia sido arguída, tão somente a nulidade absoluta, o que não era o caso, porque não se tratava de princípio constitucional. O que nós temos que ter em mente também, além da diferenciação da nulidade relativa e da nulidade absoluta, é o momento que essa nulidade pode ser arguída. Como nós vimos, o processo ele tem uma sequência de atos e cada ato tem o seu próprio tempo para ocorrer. Nós vimos que há um prazo definido para cada situação. Nós precisamos observar esse prazo. Há um prazo para oferecimento de denúncia, se o réu está preso ou se o réu está solto. Há um prazo para resposta à acusação também. Há um prazo para se arrolar testemunhas. Há um prazo para se designar audiência de instrução e julgamento. Então, não fica a critério das partes o dia que elas tiverem vontade de praticar os atos. Isso já está definido no Código de Processo Penal e nas leis penais extravagantes, quando se tratar de um procedimento diferenciado. Então, aqui também, em matéria de nulidade, também existe um prazo. Como se fala em nulidade absoluta, se fala num todo, se fala numa nulidade que não pode ser consertada, ela precisa ser, aquele ato ou aquele processo precisa ser refeito, uma vez reconhecida a nulidade absoluta, neste caso, e há uma afronta a um dispositivo constitucional, a um princípio constitucional, a nulidade absoluta, como regra, pode ser arguída a qualquer tempo. Não há necessidade, então, que seja observado nem o trânsito em julgado. Por quê? Porque o nome já diz, é absoluto, o procedimento está viciado. Houve uma presunção de prejuízo. E por esse motivo nós não podemos estipular um determinado tempo e sanar esse prejuízo ou sanar essa nulidade com o decorrer do tempo. Ela vai existir para sempre. E por isso, a qualquer momento, ela pode ser levantada, ela pode ser questionada. Em qualquer grau de jurisdição. Não ocorrendo, então, aquilo que se chama de preclusão. A gente tem possibilidade, havendo e se deparando com uma nulidade absoluta, de a qualquer tempo, mesmo transitada em julgada a sentença, e aí o recurso se dirigirá ao Tribunal de Justiça, se declarar essa nulidade pela presunção do prejuízo. O que também tem que se observar é que, então, nunca preclui e que há uma única exceção a essa regra, que é o acolhimento de nulidade absoluta em prejuízo do réu, se não arguída
pela acusação. Então, nós temos que observar que quando vier em prejuízo do réu, ela será sempre arguída e poderá ser arguída pela defesa, se não for pela acusação. Quanto à nulidade relativa, que é aquela que pode ser convalidada e que deve ser provado o prejuízo, ela tem um momento oportuno para que isso ocorra, sob pena de preclusão. Ou seja, se eu não observar aquele prazo, se eu não observar aquele tempo que a lei determina, nós estaríamos diante da preclusão consumativa. Então, há necessidade de se verificar no Código, ou em cada procedimento, o momento oportuno para a arguição da nulidade. E aí nós vamos lá buscar no artigo 571 do Código de Processo Penal os momentos que as nulidades deverão ser arguídas sob pena de ficarem sanadas em decorrência do passar do tempo. Essa é a situação que envolve a preclusão. Nulidade absoluta, não se opera a preclusão. Nulidade relativa, se não arguída no momento oportuno. Se não comprovado o prejuízo, ocorre então a preclusão consumativa. Bem, nós temos também outro fato importante, que a nulidade relativa, ela deve ser apontada, ela deve ser arguída, ela deve ser provocada pelas partes interessadas neste momento definido na lei. É a regra decorrente do interesse nas nulidades, porque somente pode ser arguídas pela parte que se sentir prejudicado, desde que não tenha sido ela que tenha dado causa. E isso vocês vão encontrar no artigo 565. Ou seja, eu não posso provocar uma nulidade, enquanto defensor de um réu, para fazer depois, criar uma situação, para depois eu invocar que houve um prejuízo e tentar me ganhar tempo e nulificar aquele ato, invalidar aquele ato, para que o outro seja feito, o outro seja praticado, naquilo que eu mesmo própria criei. Porque seria aí, nós estaríamos trabalhando com a deslealdade das partes, que é um outro princípio que tem que ser observado. Então, aquilo que eu não dei causa, eu posso e devo provocar e demonstrar que há uma nulidade e que há um prejuízo. Agora, aquilo que eu dei causa não poderá ser usado a meu favor. Já as nulidades absolutas, elas independem de provocação, porque é possível que o juiz declare de ofício quando se deparar com uma nulidade desse tipo. Então, vamos supor que um processo que está apurando qualquer tipo de delito, um procedimento do rito ordinário, em que há citação do acusado para que ele apresente a defesa preliminar, para que ele traga os seus argumentos e arrole as suas testemunhas, e observa-se que não houve citação, não houve apresentação da defesa, e o juiz, sem observar, por equívoco, acabou designando a audiência de instrução e julgamento. Existe uma nulidade absoluta? Existe. Porque a formalidade não foi cumprida e não é porque haja um prejuízo. Aqui eu não preciso provar que há um prejuízo, porque esse prejuízo já está presumido. Se eu não dei ciência ao réu da acusação que está sendo dirigida a ele, e nem a oportunidade que ele se defendesse apresentando os seus argumentos, obviamente eu tenho diante de mim uma nulidade absoluta, porque cerceou totalmente o direito de defesa dele, ela não observou o devido processo legal, e aí, sem que haja a provocação das partes,
O juiz, ao se deparar com isso, já irá decidir e já irá declarar a nulidade e refazer todo o ato para que o processo, então, seja saneado, como se diz, e possa ter seguimento correto a partir de então. Aqui nós só temos que observar a exceção da súmula 160 do STF. Mas também as nulidades absolutas, embora não precisem obrigatoriamente ser levantadas, ser provocadas pelas partes, elas também podem dispor, as partes também podem levantar e mostrar ao juiz, a título então de ajuda, que efetivamente há uma ocorrência de uma situação em que não foi observado um princípio constitucional. Bom, eu já falei então que na nulidade relativa nós precisamos observar o princípio do prejuízo. E isso está previsto lá no artigo 563 do Código de Processo Penal. Não há nulidade se não houver prejuízo. Isso é claro, por quê? Porque a parte, ao invocar, ao provocar, ela tem que obrigatoriamente mostrar que ocorreu um prejuízo e que não foi ela que deu causa àquele prejuízo. Lembre-se, vale tão somente para a nulidade relativa. A absoluta está fora. Assim, aproveitando-se a questão do defeito prejudicial, a eventual defesa insuficiente ou deficiente do réu gera nulidade relativa. Fazendo, então, voltando àquele exemplo anterior. Eu falei no exemplo anterior que havia uma nulidade absoluta quando não foi dada oportunidade de defesa. Aqui nós estamos falando quando foi dada a oportunidade de defesa, mas a defesa foi deficiente ou foi insuficiente. Aqui nós temos que provar o prejuízo. Nós não podemos simplesmente não podemos simplesmente presumir que esse prejuízo ocorra. Então, há necessidade de que se mostre o defeito, comprove-se o efetivo dano processual, porque não se compara a falta de defesa, que é causadora da nulidade absoluta, com a defesa ineficiente. E isso também muitas vezes acontece. O cidadão, o réu, ele constitui um defensor, faz uma defesa que muitas vezes é uma defesa muito falha, porque não abrange todos os pontos da acusação, ou aquelas defesas pro forma, onde diz que somente irá provar todos os fatos que estão ali, de que está sendo acusado, de que é inocente, irá provar isso, mas não indica e não mostra de que forma, ou mesmo argumenta qualquer coisa a esse respeito. Então, nós temos aqui a existência de uma nulidade, de uma defesa insuficiente ou deficiente, e uma nulidade relativa que deve ser trazida pelo defensor. Normalmente, obviamente, não é o mesmo defensor, né, que apresentou a peça que irá fazer isso. Normalmente isso ocorre quando o réu troca de defensor e o novo, então, provoca o juiz, mostrando que aquela defesa ela não atingiu seu objetivo e nem está adequada ao que determina a lei. Bom, nós temos também que lembrar o princípio da instrumentalidade das formas, e que não se declarará a nulidade do ato que não influi na apuração da verdade e na decisão da causa. Isso está previsto lá no artigo 566 do Código de Processo Penal. E também de ato que, mesmo praticado de forma diversa daquela que é prevista, atingiu a sua finalidade, que está previsto no artigo 572, inciso 2, também no Código de Processo Penal. Portanto, há a prevalência do fundo sobre a forma.
Ou seja, o ato processual é válido se atingir o seu objetivo, ainda que realizado sem a forma legal. Lembrem, então, de confrontarem os artigos 566, 572.2 e lembrarem da instrumentalidade das formas, ou como é conhecido também o sistema teológico. Se, mesmo feito de forma diferente, aquele ato atingiu o seu objetivo, não influiu na apuração da verdade e na decisão da causa, não há por que não se dar validade àquilo que foi feito. Eu vou parar um pouquinho para a gente não ficar muito pesado a nossa gravação.